Está começando o programa Lições da Bíblia. Estamos muito felizes por podermos conversar com você nesse momento a respeito da Palavra de Deus e a respeito de um tema que tem nos encantado aqui no programa. Eu tenho certeza que você está gostando muito desta temporada, cujo tema principal é Meus Pequeninos Irmãos Servindo aos Necessitados. E a gente tem aprendido tanta coisa juntos, não é verdade? Como Deus se importa com aqueles que sofrem injustiça, opressão. Deus ouve o clamor de todos eles, porque Deus é Pai de todos e Ele atende a todos. E todas as semanas nós temos recebido pessoas que visitam o programa, que estão sempre com a gente aqui, dando a sua contribuição para que a gente possa crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Tenho o prazer de receber aqui, no programa de hoje, o pastor Éden Serrano. Tudo bom, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Prazer recebê-lo aqui no programa Lições da Bíblia. Pastor Éden Serrano, ele trabalha no escritório da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no Vale do Paraíba, na cidade de São José dos Campos, que é próximo aqui aos estúdios da Novo Tempo. Trabalha como evangelista, como ação solidária adventista, Missão Global. Quem mais, pastor? Eu sei que tem uma lista aí que não acaba. Com a ADRA também, a nossa agência de assistência e desenvolvimento social. Que ótimo. Tem sido uma experiência, com certeza, muito interessante, né? Enriquecedor, pastor. Servir e ver como Deus trabalha, como Deus transforma as pessoas, nos enriquece e nos torna mais útil. A gente tem visto nessa temporada um assunto muito pertinente, né? A esses projetos como ADRA, ASA, que você representa, trabalha. Alguma situação, alguma ilustração que você gostaria de dizer o que está acontecendo aqui nessa região para os nossos amigos de todo o Brasil? A gente fica impressionado, pastor, é como as ações de solidariedade conjugadas com as ações de proclamação dão certo e tornam a oportunidade de semear o coração das pessoas para ouvir de Jesus. Então, as ações de solidariedade, as ações de compaixão fazem com que o terreno do coração seja afofado para quando vier a mensagem do Evangelho, a pessoa se sinta feliz, amada e aí cumpre a palavra de Jesus, que é o segue-me. Se a gente não alcançar as pessoas no aspecto social, você pode ensinar a Bíblia a vida inteira, que às vezes não chega perto, né? É verdade, pastor. E a gente percebe isso quando a pessoa se encontra com o senso de utilidade. Então, fazer o bem, às vezes faz mais bem a quem faz do que a quem recebe, porque ele encontra o seu significado de vida. É mais ou menos, pastor, do que o pássaro com duas asas, a tesoura com os dois lados das lâminas, né? Então, eu proclamo e o outro eu anuncio através dos atos de bondade, dos atos de cortesia. Então, um é proclamar e o outro é viver a palavra. É tornar o evangelho vivo, é tornar o evangelho prático no relevante, dia a dia. Né? Relevante. Muito bom. Bem-vindo, viu, pastor? Aproveito e mando um abraço a todos os amigos do escritório adventista, da Igreja Adventista em São José dos Campos, que é a Associação Paulista do Vale, a todos os que trabalham nesse escritório, a todos os membros da igreja que vivem nessa região e aos telespectadores dessa bonita região também do Vale do Paraíba, que tanto dão apoio e assistem a Novo Tempo. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado a todo o trabalho que a Novo Tempo tem feito de evangelização. Silvana Casonato, é a primeira vez que você vem aqui ao programa, né? Sim, pastor, é a primeira. Você é muito bem-vinda. A Silvana trabalha numa área parecida que o pastor Éden, na área de ASA, não é? ADRA também? ADRA. Que bom. No escritório da Igreja Adventista em São Paulo, conhecido como Associação Paulistana. Sim. Muito bem-vinda. Obrigada, pastor. E como é que está o trabalho também lá? Me diga alguma coisa para a gente. Pastor, nós temos lá a ADRA, nossa agência social global da Igreja Adventista, é a nossa agência humanitária tão bonita, que faz um trabalho lindo ao redor do mundo, presente em mais de 130 países. E nós temos ali o nosso escritório, na Associação Paulistana, também fazendo a diferença na vida das pessoas. Ali nós temos 6 núcleos de crianças atendidas dos 6 aos 14 anos, crianças em vulnerabilidade ou em exclusão social, pessoas
crianças que não têm sido alcançadas por proteção social básica, e essas crianças então encontram acolhimento nos nossos núcleos e ali elas recebem lições para a vida, Que não é? bom. Para que sejam cidadãos do bem, pessoas do bem para a sociedade, né? Louvado seja Deus pelo trabalho, não é, que a Ação Solidária Adventista faz, que a ADRA faz, que seja para a glória de Deus e para alcançar muitas pessoas para Jesus e ajudar a diminuir o sofrimento, né? Tem muita gente sofrendo, né? Muitas pessoas passando necessidade. Obrigado pela sua presença, você é muito bem-vinda e um abraço a todos os amigos da capital, os que assistem a Novo Tempo, os que acompanham, os que estão ligados ao escritório da Igreja Adventista também, na Associação Paulistana. Deus abençoe a todos vocês. Amigos, vamos fazer uma oração para começar o programa? Silvana, você pode orar para a gente, Sim. por favor? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, de encher o nosso coração com ela. E para isso nós pedimos a Sua bênção, a Sua direção, o Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender as verdades que o Senhor tem para nós. Amém. Nós te agradecemos por tudo, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir mais uma vez o pastor Jonathan Duff, que é o autor do nosso Manual de Estudos. A morte de Jesus foi um ato injusto. E ainda assim, através desse ato injusto, nós vemos a oportunidade para que a verdadeira justiça prevaleça. Se verdadeiramente queremos emular o sacrifício de Cristo, então devemos viver nossas vidas como Ele viveu a dele, como um sacrifício vivo. Ele estava disposto a dar tudo para salvar todos ao seu redor. O que nós estamos dispostos a dar para trazer misericórdia, para trazer justiça, para demonstrarmos seu amor em meio ao quebrantamento que existe em nossa sociedade? Quando olhamos para a salvação, olhamos para a morte de Cristo, o que precisamos fazer é estarmos motivados para que possamos viver nossas vidas como Cristo viveu a dele. Ellen White possui uma crítica frequente. Ela diz: o motivo pela qual o cristianismo falha tanto na sociedade é porque as pessoas professam o nome de Cristo, mas em suas ações e na maneira como vivem a vida, elas não demonstram isso. Nesta semana, vamos nos focar em como podemos demonstrar o amor de Cristo, como sua morte pode me motivar a viver a minha vida como Ele viveu a dele, para que eu possa compartilhar a história da salvação e cura que Ele tem para todo o mundo. Acabamos de ouvir então o pastor Jonathan Duff. Importante, né, pastor Eden, o que ele diz aí. Não basta apenas carregar o nome de cristãos, nós precisamos ser realmente, praticar. E como é que a gente pode entender o que o Jonathan Duff falou com o conteúdo do nosso manual de estudos que vai falar sobre Jesus e os necessitados? Pastor, viver e fazer. Fazer e viver. Nós vivemos uma crise, né? Uma crise, muitas vezes, que me parece que a nossa palavra está sem poder, porque o evangelho só está sendo pregado e não está sendo vivido. Quem sabe o que Jesus vem, através desse nosso manual de estudo, desafiar aquele que nos ouve, é olhar para a sua vida, olhar para dentro da sua vida e fazer a pergunta: o evangelho que eu estou lendo é o evangelho que eu estou vivendo? Automaticamente isso vai trazer transformação. A partir do momento que toca o meu coração, alcança o meu coração, então eu posso oferecer a outras pessoas. Eu não posso dar o que eu não tenho. O senhor tem uma nota de R$100? Não, agora não. Se eu tivesse, eu guardaria. Veja, faz tempo que eu não Mas vejo. guardaria para dar para alguém. Claro, faz tempo que eu não vejo uma dessas. Mas quem sabe você que está nos ouvindo, quem sabe você não tenha, mas eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então é mais ou menos isso, entre a diferença entre o que eu falo e entre o que eu faço. O poder carregado sobre a minha palavra está se eu consigo colocar em prática o que eu estudei, o que eu vivi. Por isso que quando a gente olha para Jesus, a gente se apaixona, porque exatamente o que ele falava era exatamente o que ele era. Os ensinos de Jesus, Silvana, mostram assim que ele veio revelar muita coisa, veio ensinar muita coisa. Uma das coisas foi revelar quem Deus era. Porque parece que havia na mente daquelas pessoas uma ideia errada de Deus, um Deus irado, duro, né? E Jesus vem então mostrar um outro lado, veio mostrar quem realmente Deus era, dentre tantas outras coisas que ele mostrou.
E é interessante, pastor, que Jesus veio numa circunstância, num contexto social bem difícil, onde as pessoas não acreditavam que a compaixão poderia ser exercida. Naquele tempo, o Império Romano, o Império Greco-Romano, eles não acreditavam que a compaixão fosse possível de ser exercida. Eles acreditavam que as pessoas que poderiam ter compaixão de alguém eram pessoas doentes, patologicamente doentes. E a pessoa que tinha esse tipo de atitude deveria ser desconsiderada. Mas Jesus veio e disse exatamente o contrário, estabeleceu uma nova ordem para todos. E ele começou a dizer, então, como é que nós devemos tratar o nosso semelhante. Então, aquele servo que era destratado pelo seu Senhor, Jesus veio dizer que não é assim, não é para ser assim, é para ser diferente disso. E aí Jesus inverte todas as lógicas, muda todo o contexto, todos os conceitos que as pessoas tinham, para estabelecer, então, o mundo da compaixão, a mão ajudadora. Aliás, Jesus, ele veio tocar num ponto bastante interessante, porque as pessoas daquela época achavam até que a pessoa miserável, doente, às vezes com deficiências, eram pessoas que eram menosprezadas por Deus, né? Aí Jesus vem mostrar um outro lado, pastor Éden. Ele aí começa o chamado e a introdução do seu reino, né? Ele diz assim, ele apresenta um reino invertido, porque quando a gente olha para a nossa sociedade, riqueza é quando eu acumulo. Riqueza é quando eu consigo juntar. Só que no reino de Deus, riqueza é quando eu compartilho. Riqueza é quando eu deixo de olhar para mim, para deixar as minhas necessidades, abrir mão das minhas necessidades em prol do outro. E é muito legal o que você falou, porque se a gente for aplicar isso nos dias de hoje, a gente vive o egoísmo aflorado, né? O capitalismo exerce isso. E quando a gente vê as ações de solidariedade na nossa agência de desenvolvimento, que é a ADRA, no nosso grande portfólio de ações de voluntariado, que é a ASA, a gente consegue despertar no ser humano o melhor dele. Então, o Evangelho vem mostrar, e aí, quando isso acontece, aí mostra no relacionamento de Jesus com sua mãe, né? Esse desprendimento no aspecto de mãe e o recado que ela daria para outras gerações. E quem sabe, nós temos muitas mães nos assistindo. Com certeza. Então, veja, como uma mãe se doa, como uma mãe se entrega. Esse sentimento deveria estar nas nossas relações, porque nós também recebemos como filhos. Claro. Mas às vezes me parece que compartilhar isso na nossa sociedade não é tão comum. Por quê? Porque o conceito de riqueza é quando eu guardo, é quando eu recebo e guardo, eu não compartilho. É interessante. Silvana, você estava falando sobre Jesus vindo num contexto bem complicado, bem delicado, e aí ele veio, e aí tem o trecho bíblico do Cântico de Maria. Que lições que você conseguiu tirar aqui do Cântico de Maria no nosso manual de estudos dessa semana? Maria, ela se sentiu, aqui nesse contexto, quando ela expressa seu cântico, quando ela vai visitar, ela expressa esse cântico com muita certeza, com muita convicção de que ela foi escolhida para ser a mãe do Messias. E ela tem certeza de que ele é o salvador da humanidade, ela tem certeza que ele vem para transformar o mundo. E Maria louva ao Senhor de todas as formas por esse momento, que é a vinda do Messias, é a chegada de Jesus, transformador do mundo que eles estavam vivendo naquela época, não é? Extraordinário, né? Maria, um exemplo de mulher, né? E o Espírito Santo vem e usa o ventre dessa mulher escolhida. Já pensou ser escolhido por Deus para uma missão tão grande, formar a Jesus Cristo, né? Um processo de encarnação ali. Meu Pai, é um privilégio incalculável. Veja, pastor, a gente tem dois tipos de mães, né? Algumas cedem o útero e outras cedem o coração. É verdade. Esta causa é que nos deveria nos impactar de tal maneira de proporcionar que a gente pudesse compartilhar isso com outras pessoas. Na maioria das vezes, as pessoas perdem o significado de vida porque estão olhando só para a riqueza que pode acumular. Mas quando descobrir, olhe para os maiores milionários do mundo, eles se redescobrem quando vê que o exercício da solidariedade os faz bem e deixam toda a sua fortuna para desconhecidos. É verdade. Jesus Cristo mostra neste exemplo
que em apresentar o seu reino de maneira invertida, de desconstruir o aspecto do acúmulo para o aspecto de compartilhar, ele trabalha aqui uma inclusão social. Ele trabalha aqui uma reorganização, que a gente vai ver mais para frente, uma reorganização social. Porque Israel era o centro do mundo filosófico, de paixão, de amor, e isso em algum momento se perde, porque as outras culturas acabam tirando o real foco do Evangelho, acaba tirando o real foco. Então, fazer o bem pelo bem faz bem quando a gente mostra a verdade de maneira completa. Exato. Então, a gente mostra que a gente está fazendo aquilo porque nós amamos as pessoas, mas a gente mostra também que a gente faz isso porque nós tivemos alguém superior que nos transformou. Verdade. Independente de nós termos a oportunidade de fazer o bem ou não, independente da circunstância em que nós estamos, nós podemos fazer o bem na certeza de que lá no final nós vamos sorrir por ter feito. Porque Maria, quando empresta seu útero, ela nem imagina, ou talvez imaginasse o tamanho do escárnio que ela sofreria. E apesar disso, ela mesmo assim cede o seu útero, engravida de Jesus. Entende a responsabilidade imensa que ela está carregando sobre ela, mas ela faz o bem para a humanidade nesse momento. E ela mostra entender bem que Deus não era apenas aquele que merecia o nosso louvor, a nossa adoração, digno desse louvor e dessa adoração, mas também aquele que amaria os rejeitados, os oprimidos, os pobres. Pastor, vamos aplicar, vamos imaginar e vamos pensar. Será que hoje nós não podemos ceder o útero porque nós não temos, claro, mas nós podemos ceder o nosso coração. Nós estamos cedendo o nosso coração, nós estamos sendo sensíveis. Essa reflexão. Nós estamos sendo sensíveis. Quem sabe a pessoa que nos assiste, ela está sendo sensível àquela pessoa que tem necessidades físicas. Mas existem pessoas que têm necessidades emocionais, que eu também posso prestar um sorriso. Um sorriso não custa nada. Bom, essa é uma reflexão que o pastor Éden faz aqui com a gente e você deve levar para a sua vida. Estamos realmente permitindo o Espírito Santo fazer essa grande obra? Então vai pensando nisso, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com o segundo bloco do programa dessa semana. De volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana. Que bom que você ainda continua aí com o seu manual de estudos nas mãos, a palavra de Deus também. Se você não tem o nosso manual, você pode ter acesso a esse conteúdo no site da Casa Publicadora Brasileira, que é cpb.com.br. Ali você vai poder ter acesso a esse conteúdo. É tão bom quando você tem esse conteúdo nas mãos, porque assim tudo que a gente fala vai fazer maior sentido para você, não é verdade? Então sempre tenha o seu manual em mãos, porque isso vale a pena para você entender melhor também a palavra de Deus. E entender a palavra de Deus é o que nós mais desejamos para nós, para vocês, para todo mundo, e oferecemos a vocês a oportunidade de estudar a palavra através da série O Curso Bíblico Princípios. Este material é um material que nós oferecemos há anos aqui no programa Lições da Bíblia. Nós adotamos esse curso como um dos principais carros-chefes aqui do Lições da Bíblia, porque entendemos que ele está perfeitamente diagramado, sistematizado por temas importantíssimos com relação à sua salvação e de sua família. Quer saber um pouco mais sobre isso? E quem foi Jesus, o seu ministério, ele que é Deus, ele que encarnou-se na raça humana? Solicite esse curso e você vai aprender muito sobre a palavra de Deus. O telefone para você solicitar é o código de área 12 2127 3121. Em horário comercial, você pode ligar e solicitar e nós enviaremos gratuitamente este material para você. Ou no blog do programa Lições da Bíblia, novotempo.com/lições da Bíblia, você vai poder então ter acesso a esta imagem, clique em cima dela e você preenche então o formulário e nós enviaremos para você com muita alegria. Tá certo? Hoje nós estamos recebendo dois amigos que lideram ações solidárias na Igreja Adventista, a professora Silvana em São Paulo, na região da Associação Paulistana, que é o escritório da Igreja Adventista
bem para aquele miolinho ali da Paulistana, mas também pega alguma cidade do interior, né? Sim, pegamos ali a região de Osasco e depois caminhando mais um pouco Cotia, Piedade, Vargem Grande. E depois para o outro lado nós temos o extremo sul de São Paulo, Grajaú, Parelheiros e vai lá para dentro. A região grande. Uma região bem grande. Também estamos recebendo o pastor Éden Serrano, que já é mais próximo aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, do escritório da Igreja Adventista em São José dos Campos, também na ASA. Tem muitos projetos aqui em São José e região, em que eles trabalham arduamente também, né, pastor Éden? Claro. Uma alegria recebê-lo também. Gente, nós estávamos conversando sobre a importância da revelação que Jesus fez do próprio Pai, né? Deus é amor, as pessoas não imaginavam isso. O cântico de Maria, exaltando aquele que estava em seu ventre. E aí vem um tema agora para a gente trabalhar um pouco, que é a declaração de missão de Jesus. Eu realmente gosto muito desse tema, porque Jesus aproveitou o momento de um sermão público, não é, professora Silvana? Para poder falar um pouquinho sobre esta questão. Faz um paralelo também com Isaías, que Jesus leu ali, o profeta Isaías. Como você vê esse momento em que Jesus declara a sua missão para o mundo? Eu fiquei pensando, pastor, ao estudar, que Jesus, ele declara a sua missão ali. E quando uma empresa faz uma declaração de missão, essa declaração é uma declaração sucinta, ela é muito rápida, ela é curta. E ela diz exatamente qual é o foco da empresa, onde ela quer chegar, como ela gostaria que o mundo fosse, onde ela atua, na área em que ela atua. E Jesus, ele usa 2 versos, sucinto, e declara a sua missão. Foi espetacular, e ele declara verbalmente ali para que todos ouvissem, sem medo, né? Seria legal a gente ler esses versos, não é? Sim, seria bem interessante nós lermos esses versos. Vamos abrir a palavra então, por favor, pode abrir, professora Silvana, Já abro aqui. que diga exatamente ali onde nós vamos encontrar o texto, porque isso faz parte aqui do nosso programa também, abrir a palavra de Deus com vocês e a gente poder entender a missão de Jesus ali. Lucas, não é? 4, né? Isso, capítulo 4. Nos versos 18 e 19, pastor. E lemos assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nesses dois versos, ele já reporta ali a Isaías 61 e o cumprimento profético, né? A razão da sua vinda, a razão do seu ministério nesta terra. A capacidade de Jesus em resumir, né? O foco que ele tinha. Capacidade de síntese, né? Que fantástico. Você viu que ele coloca 3 verbos, né? Ungir, libertar e restaurar. Quando a gente vai para o original grego e vê o aspecto do que significa ungir, é um chamado. Ele recebe uma incumbência com um propósito definido, com um foco estabelecido. Quem sabe, quem nos ouve, não parou para pensar ainda qual é o seu objetivo de vida. Quando a gente olha para a Adra, transformar o mundo uma vida de cada vez. É você se desdobrar, é você olhar no espelho, mas não ver as suas necessidades, mas ver como o que Deus te deu pode ressignificar e mudar a vida do outro. Então, Jesus fez isso. Ele olhou para o seu trono e ele viu quantas pessoas precisavam de alguém que se importasse com elas. Existe algum paralelo, assim, pelo menos no foco, entre a declaração de missão de Jesus e o cântico de Maria? Porque ela foi muito clara também, né? Sobre aquele que estava em seu ventre. O seu cântico expressou quem era aquele bebê. E Jesus agora expressa aquilo que realmente ele faria. Exato. Então, parece-me que parece que Jesus se inspira nesse cântico de Maria, né? E a gente consegue perceber claramente isso. Nesta declaração de missão de Jesus, Silvana, onde entra também a nossa declaração de missão, como cristãos, não é? Já que ele tem um texto tão ao ponto, tão focado, né? A nossa missão entra também junto. Sim, pastor. Veja, Jesus, ele veio
cumprir o plano de Deus aqui. Ele veio cumprir o planejado. Ele veio para cumprir, para fazer com que nós vivêssemos, eu, você, todos os que viviam naquela época, como Deus planejou que nós vivêssemos. Não como nós estamos vivendo. Jesus quer que nós vivamos segundo o plano que Deus tem para nós. E aí nós podemos, imediatamente, com essa declaração de Jesus, tomar posse, vamos dizer assim, dessa incumbência, que é proclamar para todas as pessoas. Dizer para as pessoas que a vida delas pode ser muito melhor do que é. Quando nós fazemos uma ação social, pastor, nas nossas igrejas, na ADRA, na nossa agência, nós sempre estamos olhando além. A gente vê aquela pessoa, às vezes, com muito sofrimento, um aspecto sofrido, com muita tristeza, com muita dor, com muitos problemas, mas nós conseguimos enxergar um pouquinho além do que ela está vivendo ali. Nós estamos de fora e conseguimos olhar além daquilo. E nós conseguimos vislumbrar o que aquela pessoa pode vir a ser com a nossa ação. O que nós podemos fazer? Está em nossas mãos, pastor, transformar muitas vidas, cuidar de muitas pessoas e sermos, de fato, a mão de Deus para as pessoas que nós atendemos e exercer esse poder de transformação, que não vem de nós, vem de Deus. Mas aquela transformação momentânea, essa transformação material que nós temos aqui nesta terra, de matar a fome, saciar a sede, ajudar a pessoa a ter uma consulta médica, quem sabe, né? Pagar uma conta de luz ou um gás. Né? Socorrer alguém. Socorrer alguém. Isso é socorrer alguém. Né? Né? Quando nós prestamos esse tipo de ajuda, nós estamos sendo Jesus para essa pessoa. E essa pessoa consegue enxergar isso se nós conduzirmos para que ela veja na nossa ação. Né? Nossa ação tem que ser sempre, primeiro, atender, cuidar, amar, estender a mão. E todo o restante vem no método de Cristo. Né? Alguém disse que nós somos a única Bíblia que muitas pessoas lerão a vida toda. Exatamente. Exatamente. Nós somos a Bíblia para muitas pessoas, né? É sério isso aí. Agora, quando a gente vê isso, pastor, a gente começa a sonhar com um modelo de cidadania terrestre e um modelo de cidadania celestial. Então, o que eu falo tem que acompanhar o que eu faço. Quando a gente olha para esse paralelo que o senhor falou do cântico de Maria e com a missão de Jesus, a gente consegue enxergar entre o que ela fazia e entre o que ela falava existia coerência. Então, o que a ADRA apresenta é a prática daquilo que nós vivida, é o evangelho encarnado, é eu falar de Cristo a ponto das pessoas verem o que eu faço e dizer assim, isso é ser cristão? Puxa, eles se importaram com as minhas necessidades, seja elas quais foram. Quando a gente observa esse processo, acompanham o evangelho pregado e o evangelho vivido, entre o que eu falo e entre o que eu faço. Essa declaração de missão, pastor, começa a ficar tão forte que, perceba, há um momento que as pessoas cansam ouvir falar de Jesus. Quando algumas igrejas, quem sabe, saírem dos seus lugares, elas vão ser notadas. Será que se hoje, quem sabe você que está me ouvindo, se a sua igreja fechar, os vizinhos vão notar isso? As pessoas que estão ao redor vai ser notado se a mensagem que eu falo está de acordo com o que eu vivo. Isso vem ao estacionar na frente da garagem de alguém, isso está em eu fazer um ato de cortesia a um vizinho, isto vem ao momento que eu vou adorar, eu cumpro agora o chamado de Jesus. Veja, a centralidade da fé cristã no Novo Testamento não está o chamado não é vem, o chamado é eu vou. Deus o Pai envia o Filho envia o Espírito Santo e o Espírito Santo nos envia. Nós somos os templos que Ele envia. Quando a gente pega isso, nessa declaração de missão de Jesus, a gente olha, né, pastor? Como é que estão os pobres? E quem sabe, a pessoa que nos ouve só está pensando que nós estamos falando de pobreza física. Não, quem sabe existe uma pessoa com depressão dentro do seu ambiente de trabalho. Necessitados de uma forma geral, como diz o nosso tema desse trimestre. E quem sabe essa declaração de missão venha resgatar em nós, pastor, a sensibilidade. Nós estamos tão
focados nas nossas necessidades ou as necessidades das pessoas que amamos, que quem sabe nós perdemos a sensibilidade de enxergar de que ao ir da casa para o trabalho pode ter alguém precisando de mim. De quem sabe ao sair do trabalho para ir para a igreja esteja no meio do caminho, num posto de gasolina, esteja no meio do caminho ou no metrô ou no ônibus, alguém sendo do meu lado, ele está precisando não só de uma palavra, mas ele está precisando de uma ação de solidariedade, uma ação que diga para a pessoa, eu me importo com você. Perfeito. O evangelho que você está vivendo está atendendo às minhas necessidades. Exatamente. Silvana, dentro da visão do tema dessa semana, a gente tem aqui a revelação dos evangelhos que contam dezenas de histórias de pessoas que foram curadas por Jesus. É impressionante como Jesus era sensível, mas à necessidade de todos, né? E o que você gostaria de destacar aqui nesse aspecto do ministério de cura que Jesus exerceu em favor daqueles que tanto precisavam? Jesus, ele curava todas as pessoas que chegavam a ele e ele olhava e curava exatamente o que a pessoa precisava que fosse feito ali. Era o cego, ele fazia enxergar, era o leproso, ele purificava, ele ia no ponto. Talvez nós precisemos despertar essa sensibilidade em nós mesmos, pastor, para que nós possamos perceber no outro aquilo que ele realmente precisa. Nós normalmente julgamos que o outro precisa de uma cesta básica, não é assim, pastor? Julgamos que ele precisa de alimento. E nós damos a cesta básica, e nós damos o alimento. E nós julgamos que o morador de rua que está lá sentado na rua, debaixo do viaduto, talvez, ele precisa de uma sopa. Mas talvez ele já esteja até cansado de tomar tanta sopa. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade com as pessoas, a mesma sensibilidade de desenvolver de Jesus, a mesma sensibilidade que ele teve ao curar essas pessoas, ao cuidar delas. Ele cuidava de maneira personalizada de cada um que chegava para ele. Todos, personalizadamente. Nós precisamos, talvez, desenvolver isso em nós, essa sensibilidade de quando alguém precisa de nós, manifesta uma necessidade, ou nós ficamos sabendo, esse nosso próximo, ele precisa ser cuidado, precisa ser amado. Quem sabe significa que nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Sim, né? sem Porque dúvida fazer nenhuma. o bem não pode ser uma ação mecânica de tarefa. Exato. Mas precisa estar inerente, precisa estar dentro Fazer de parte mim, de nós. porque eu recebi isso de Cristo, Ele me deu, então agora eu preciso compartilhar. Porque sabe que quando isso acontece, então eu começo a parar de fazer uma tarefa, de não, eu vou dar isso, eu vou fazer aquilo, para despertar essa sensibilidade a ponto do Espírito Santo conversar comigo e dizer assim, olha, fulano de tal precisa disso, e eu ser sensível e dizer assim, não. Vamos dar um exemplo dentro do casamento, pastor. Dentro do casamento, quem sabe a sua esposa, o seu marido, ele não está precisando vamos falar do esposo, ele não está precisando de um carinho. Quem sabe ele está precisando do prato predileto que ele gosta de comer. E quando chegar à noite, ele vai dizer assim, puxa, eu não pedi e ela fez. Eu acho que é isso fazer o bem. É estar sensível e dizer assim, eu preciso chegar ao coração desta pessoa. E quando a pessoa se sente reconhecida, aí, pastor, quebram-se todos os obstáculos. O senhor tem duas pernas, eu tenho duas pernas, ela tem duas pernas. O princípio da solidariedade é sustentado sobre duas pernas. Relacionamento e ações de compaixão. Quando eu me relaciono com as pessoas, perceba, pastor, que hoje a gente está tão corrido que eu estou perdendo o tempo em não me relacionar com as pessoas, mas só em fazer ações, só em cumprir tarefas. Exato. Os nossos relacionamentos estão tão superficiais a ponto de nós não notarmos ou estarmos tão fixos no que nós precisamos que a gente vê uma pessoa chorando ou a gente só... você veja, Suzano teve essa catástrofe que aconteceu, que morreram várias pessoas e tal, foram ignorados vários sinais que foram dados durante o processo. Por quê? Porque a nossa sensibilidade foi ignorada olhando para o que nós precisamos. Nós não estamos mais preocupados com o outro. Exato. Né?
Só quando acontece uma tragédia que a gente... Nós não temos tempo, lembrar. né, pastor? A nossa vida é corrida e nós não percebemos o que acontece ao nosso redor. Talvez você passe frequentemente ao lado de uma pessoa que está em situação de rua ali e você até reconheça essa pessoa, que você passa tantas vezes. Mas quantas vezes você parou para socorrê-la, para estar ao lado dela, para falar com ela e para fazer com que isso seja realmente um sentimento teu, de coração, de que aquilo te pertence, de que você é parte disso. Eu me lembro da temporada passada, quando nós tivemos um tema aqui no programa, em que falava de uma senhora que foi encontrada morta em seu apartamento, mas o que mais chocou os vizinhos, e amigos, familiares, é que ela tinha morrido 10 anos antes. Só encontraram os ossos dela. Ela morreu, ninguém notou a falta dela, e isso mostra a frieza da nossa sociedade, mostra a frieza dos relacionamentos humanos hoje, e é sobre isso que eles estão falando aqui, que nós precisamos quebrar essa frieza e vermos mais as necessidades dos outros, porque Deus conta com a gente. Nós somos o braço do Senhor Jesus para ajudar aqueles que estão precisando. Eu sei que você quer falar alguma coisa, mas eu vou chamar um intervalo, claro, e no próximo bloco você fala, ok? Você não saia daí porque voltamos já já, são só 4 minutos. De volta com o terceiro e último bloco do programa dessa semana, aqui no programa Lições da Bíblia. Nesta temporada, estamos estudando sobre estender a mão àqueles que precisam, aos necessitados. Somos o braço estendido de Jesus para todos aqueles que precisam. E tem sido uma experiência maravilhosa. Esta é a 7ª semana desta temporada e hoje recebendo aqui a Silvana Casonato, que é responsável pela ASA, que é a Ação Solidária Adventista, e ADRA em São Paulo, não é isso? E estamos felizes por recebê-la. E também Éden Serrano, que também desempenha essa função das ações solidárias, da ADRA, as ações evangelísticas aqui no Vale do Paraíba. A gente estava conversando e aí eu acabei encerrando para o bloco. Você se lembra ainda do que falaria? Pastor, vou pegar um gancho do que o senhor falou. Tá. Jesus e a cura. Nós temos hoje em dia uma das maiores doenças do século, depressão, ansiedade. Com esse tema, pastor, Jesus oferece a cura. Quando eu me candidato a ser um voluntário na ADRA, que no nosso caso, a Ação Solidária Adventista é o braço de voluntário da ADRA, quando eu me candidato a defender uma causa, é a cura para a depressão, para a ansiedade. Por quê? Porque quando eu começo a ver que existem mazelas maiores da que eu sofro, então eu resgato o meu real significado de vida. É como se aflorasse uma resiliência, né? Exato. Para enfrentarmos a enfermidade que é real. Exato. Né? A ansiedade, a depressão, o estresse, tudo isso é real. E temos que lutar mesmo, né? Temos que buscar ajuda médica, psicológica, é muito importante. Mas, olha, ajudar os outros faz um bem, né? Também poderia ser parte do tratamento, você tem razão. Você tem razão. Aliás, um gancho em cima do que você falou para os nossos amigos telespectadores. Temos muitos adventistas que estão assistindo, mas também temos muitos telespectadores batistas, metodistas, presbiterianos, assembleianos, católicos, espíritas e de tantas outras religiões, sem querer cometer aqui o erro de deixar de citar muitas religiões que acompanham a Novo Tempo, e você precisa ser o braço de Jesus onde você está, lá na sua congregação, na sua igreja, para ajudar todas aquelas pessoas que precisam. Isso e podem ser voluntários da ADRA, claro, na Ação Solidária Adventista. A ADRA, ela aceita voluntários de todas as religiões. Exatamente. São parceiros que estão juntos para ajudar a diminuir o sofrimento das pessoas em nosso mundo, em nossa região, em nosso bairro, sim, em sua cidade. É uma bênção isso, né? Bom, tá dado aí o recado, né? Vocês não perdem a oportunidade de fazer um marketing, né? Não posso dar muita palavra, porque já vão fazer o marketing da ADRA aí, ó. Mas faz parte do programa, né? Tá tudo certo. Gente,
a última parte aqui do nosso manual de estudos, 2 temas importantes, purificando o templo e a cruz de Cristo. Quando a gente lê as histórias de Jesus nos evangelhos, a gente acaba muitas vezes nos deparando com situações incríveis e nós somos atraídos por essa imagem mansa, maravilhosa de Jesus. Há momentos que eu gostaria muito de estar perto de Jesus e tocar nessa mansidão. Mas há uma situação aqui que parece que Jesus perdeu um pouco dessa mansidão ou não perdeu. Como é que foi? Como é que você vê essa questão, Silvana? Pastor Lanza, Jesus, ele foi enérgico, ele foi ao ponto, ele estava convicto de uma situação que não agradou ali no templo. Ele estava vendo pessoas do coração dele, que eram os pobres, sofrendo ali no templo, tendo que pagar taxas abusivas e custos elevados pelos animais. E Jesus sofreu com isso, ele ficou triste com isso. E quando ele viu os pobres sendo afligidos e o templo sendo profanado, ele se irritou, com razão. Então, Jesus se manifesta ali com suficiente energia, né, com convicção. Não é isso que tem que... Não, as coisas não têm que ser assim. Não é para ser assim. Não é isso que eu quero. Né? Essa foi a visão de Jesus ali naquele momento. Ele diz isso e as pessoas que estão ali, ele derruba as moedas e faz ali um estrago e as pessoas se assustam, ficam preocupadas, né, com o que acontece ali, porque estavam acostumadas com aquela visão de Jesus manso, tranquilo, né, transitando ali com tranquilidade, e de repente Jesus faz isso ali publicamente e eles realmente se preocupam, mas não foi nada fora da medida. Jesus realmente manifestou a sua preocupação, manifestou um zelo com o templo e com os pobres. Perfeito. Nesse raciocínio, pastor Éden, de que Jesus foi enérgico, o que foi que aconteceu? Jesus chega no templo e estava acontecendo o que ali? Pastor, quando a gente olha esse cenário, a gente fica meio confuso, porque a gente tem dificuldade de administrar o comportamento de Jesus. Mas quando a gente resgata a cultura hebraica e vê que a centralidade da fé judaica no Antigo Testamento era o sacrifício no templo. Ele se encontrava com Deus no templo e quando ele oferecia sacrifício. O que acontece? Quando no Antigo Testamento vem o exílio babilônico, Nabucodonosor vão guerrear com o Egito na Batalha de Carquemins, passam por Israel, vêm as belezas. O israelita não mostra o tamanho do seu Deus, mas mostra a riqueza do seu Deus. Então eles vão, guerreiam com o faraó Neco, ganham a batalha. Nabucodonosor, o pai de Nabucodonosor, é morto na volta ao primeiro saqueamento. O que isso interfere? Isso muda a centralidade da fé judaica. No primeiro aspecto do exílio babilônico, perdeu-se a arca. Dentro do templo não tinha, dentro do santuário não se tinha mais a arca. Significa então que daquele ponto em diante muda a centralidade da fé judaica. Em vez de estar conectada ao sacrifício do templo, o sacrifício do cordeiro, agora era a obediência da lei. O que Jesus demonstra aqui? O erro de finalidade. O templo tinha sido criado por um propósito. Veja, mesmo com a reconstrução dos muros, mesmo com todo o processo que Neemias faz, a esse resgate, Jesus Cristo vem mostrar a real finalidade do templo. Se o senhor me permite, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz assim: não sois vós santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá o santuário, Deus destruirá quem destruir o seu santuário, que sois vós e é sagrado? Então veja, nesse momento, e aí você vai perceber que na lição de quinta-feira, que daqui a pouco nós vamos tratar, fala do aspecto da crucificação de Jesus. Quando Jesus morre, o véu que separava o lugar santo do santíssimo é rasgado de cima a baixo. Jesus estava apontando aqui para um princípio, para um propósito, de que nesta circunstância nós temos que tomar cuidado se nós não estamos profanando o nosso templo. Quando eu profano o templo do Espírito Santo, quando eu perco
a centralidade da minha fé, que riqueza não é acumular, riqueza é compartilhar. Eu profano o meu santuário, não só quando eu faço mal à minha saúde com maus hábitos, mas existem maus hábitos emocionais, de egoísmo, de eu não compartilhar, que isso vai afetar a minha fé religiosa. E no mundo corporativo afeta a minha espiritualidade. Então, você que nos ouve, como está o seu templo? Jesus perde a estribeira porque olha para a centralidade da fé judaica, olha para o objetivo da fé e vê que tudo perdeu o propósito. Será que Jesus perdeu o propósito na sua vida e você está tão fixado em você mesmo que você não tem tempo para se preocupar com o outro? Quem sabe esse seja o pano de fundo que Cristo queira resgatar em nós. Isso aí é um ponto bastante importante, né? Porque muitas vezes a nossa religiosidade, naquilo que fazemos, quer seja na adoração pública, quer seja em nossa vida particular, a gente parece que perde um pouco desse foco que Deus quer que a gente tenha, essa relevância espiritual, e a gente acaba meio que se distraindo, e quando você se distrai, vem o inimigo e planta uma erva daninha e muda completamente o sentido, né? A gente percebe que o foco fica na centralidade do comportamento e não da essência. Sim. Então, o da essência, lembra que no começo nós trabalhamos o ser e fazer. Então, eu faço, primeiro é porque eu sou. Eu resgato a minha identidade, a identidade de Cristo na minha vida. Quem sabe Cristo ficou tão chateado com aquela ocasião porque estavam profanando o santuário do real objetivo e propósito. E quem sabe muitos de nós, com o nosso egoísmo, com a centralidade em nós mesmos, estamos esquecendo as necessidades dos nossos filhos. Exato. Veja, nós temos as redes sociais hoje, quanto isso tem roubado o nosso tempo, quanto isso tem permitido que a gente não desfrute do relacionamento familiar, quem sabe dentro do trabalho, isso dentro do ônibus, a gente tem sido insensível. Quem sabe é um ponto para a gente meditar. Verdade. Silvana, tenho só 3 minutos para encerrar o programa, viu? Mas agora precisamos falar um pouquinho sobre a questão da cruz de Cristo. É incrível, né, que aquele que manifestou tanto amor e carinho para com os que sofrem, sofreu tanto numa cruz. Jesus. Ao mesmo tempo é confortante saber que ele passou por tudo, né? E então nós sabemos que ele é o nosso exemplo em todas as coisas. Como é que você vê essa questão da cruz de Cristo e o sofrimento? Ninguém melhor do que Jesus para entender o que é sofrimento, injustiça, ninguém melhor do que Ele. Ninguém melhor do que Jesus poderia promover justiça social, poderia promover igualdade entre as pessoas, entre os gêneros, entre todos. Ninguém melhor do que Jesus. E quando a cruz entra em cena, quando Jesus é crucificado, isso acontece a olhos vistos para que todos possam ver e entender que Jesus foi injustiçado. Nessa injustiça que Jesus sofre, nesse momento de injustiça que ele vive, é um momento que reflete a minha injustiça, a injustiça de todos nós, que todos nós passamos na terra. Enquanto nós vivermos aqui, Jesus disse que nós teríamos aflições. Então, todos nós passaremos por injustiças, de uma maneira, de outra, em alguma situação, em outra. Todos nós passaremos, porque Jesus disse que nós viveríamos assim. E ele já deu exemplo na cruz. Eu fui injustiçada, eu assumi a forma de servo, eu vim a este mundo servir, eu troquei tudo que eu tinha para estar aqui, perdi muito, mas eu estou cumprindo o meu papel, a minha missão, para que vocês possam me seguir e serem as minhas mãos neste mundo. Então, quem sabe, pastor, o resgate disso seja aprender a perder. Deus o Pai aprende a perder dando o seu Filho. Jesus Cristo aprende a perder concedendo o Espírito Santo. Quem sabe o chamado seja para nós aprendermos que quando perdermos é que Cristo está mais próximo de nós, para nós estarmos mais próximos das pessoas. Essa é a finalidade da Adra, essa é a finalidade da Asa. É eu ter um significado de vida a tal ponto entre o que eu falo e o que eu faço andam bem juntos como o equilíbrio que as duas pernas concedem ao corpo humano. Jesus sofreu uma grande injustiça, mas ele se tornou a nossa justiça, né? Amém. Graças a Deus, né? Amém. Graças a Deus mesmo.
Minha gente, nosso tempo voou rápido, né? Foi tão rápido. Demais. E eu quero agradecer a você, Silvana, por ter vindo, por ter dado os seus conceitos, e foi muito bom ouvir você, como você vê esse ministério de Jesus e todo o plano de Deus através de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Semana que vem temos um encontro marcado de novo, você volta ao programa. Sim. Tá certo? Obrigado pela sua Obrigada, participação. pastor. Pastor Éden também da mesma forma, você sempre é muito bem-vindo, obrigado pela sua participação e que Deus abençoe o seu ministério, também a Silvana, e na semana que vem estaremos juntos aqui. Muito obrigado. Se Deus quiser, no programa Lições da Bíblia mais uma vez, conversando com os nossos telespectadores a respeito desses assuntos tão importantes, fundamentais, para a gente poder crescer no plano e na vontade de Deus. Nessa semana vimos aqui esses aspectos importantes do ministério de Jesus em favor dos necessitados, e na semana que vem temos um novo tema também extraordinário nesta linha de como devemos olhar aqueles que sofrem, os nossos pequeninos irmãos. Deus abençoe a todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser, com um novo tema aqui no programa Lições da Bíblia. Até lá!